Segunda Reis, capítulo 4. Livro de Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Versículo é o 16. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Queridos, preste bem atenção, se você puder deixar sua Bíblia aberta, para poder estar acompanhando alguns versículos que eu vou estar aqui esboçando. É interessante que nós vamos aprender hoje o poder de dizer está tudo bem. Fala assim comigo, o poder de falar que está tudo bem. Fala comigo, está tudo bem. Ok. Veja, nós estamos aqui diante de um cenário, de um momento que esta mulher, que era próspera, uma mulher muito bem financeiramente, bem casada, porém não tinha filho. E, humanamente falando, não tinha como esta mulher gerar mais. Porém, chega aqui Eliseu e fala assim: o que nós podemos fazer para abençoá-la? Porque esta mulher construiu um quarto para Eliseu no andar de cima. Anote isto, andar de cima. Fale comigo, andar de cima. Ela constrói um quarto para este profeta, trata ele como profeta, o respeita, e constrói este quarto para ele no andar de cima, como está aqui no versículo 10. E por ela ter tanto carinho por este homem, que neste andar de cima, neste quarto, tinha cama, tinha mesa, tinha cadeira e tinha uma lamparina só para ele. Então toda vez que ele passasse por lá, ele tinha um quarto. Então ele quer retribuir, recompensar esta mulher pelo que ela fazia por ele. E como ele soube, através de Geazi, que ela não tinha filho, ele vai e diz para ela: olha, daqui um ano você vai gerar um filho. É engraçado que quando ele fala para esta mulher que daqui um ano você vai gerar um filho, qual é a reação dela? Não, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Esta resposta desta mulher é o que nos leva a entender que esta mulher já estava acostumada a viver a ideia de não ter filhos. Vou falar de novo. Esta mulher já tinha acostumado da ideia de não gerar filhos. Então alguém chegava para ela e falava assim: olha, você vai gerar um filho, é como dizer, ela fala assim: não, eu já estou conformado com esta situação. Eu sei que isso não vai mudar. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos de nós não nos acostumamos com situações da nossa vida? Alguém nos chega e fala: olha, Deus vai fazer isso na tua vida, e você fala: será? É porque você já se acostumou pelo que você está vivendo. Só que com Deus sempre tem surpresas. Fala assim comigo, com Deus sempre tem surpresas. E aquela mulher não esperava aquela surpresa. E qual surpresa? De ser mãe. Porque ela já estava acostumada a não ser e não ter filhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Acostumado. Até mesmo você vem para a igreja, você ama a Deus, você confia em Jesus, você louva o Senhor, você tem temor de Deus, mas tem alguma área da sua vida que você mais não espera mais nada. Tem uma área da sua vida que você já está acostumado.
eu não vou ser curado mesmo. Algo não vai acontecer mais, já se passaram tanto tempo. Acabamos nos acostumando, pensando que aquilo não muda mais. Só que Deus, Ele sempre nos surpreende, como surpreendeu esta mulher, e eu profetizo da tua vida, você que está aqui hoje à noite, Ele vai te surpreender por esses dias, em nome do Senhor, que esta palavra venha se cumprir. Porém, esta criança, ela nasce, depois de um ano, ela chega. Dizem que esta criança, com quase 9 anos de idade, aqui vai nos dizer que esta criança, no versículo 18, acompanha comigo, diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. Olha o 19, de repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Veja só, Deus promete um filho e este filho cresce, diz aqui que ele vai ver o seu pai no campo, que era tempo de uma colheita. Olha aqui para mim, ele não vai trabalhar no campo, ele vai ver quem? Seu pai. Porque ele amava o seu pai. Só que quando ele está lá, sol quente, algo aconteceu com aquele menino, começou a dar uma dor de cabeça terrível. E aquele pai toma uma decisão. E a decisão é, em vez do pai pegar o filho e levar para a mãe, o pai diz: leve-o para a sua mãe. Eu aprendo algo aqui com este pai. Este pai poderia ser alguém, um ótimo trabalhador, um homem de sucesso, um homem próspero, um homem que era respeitado pelos seus empregados, porém alguma coisa ele falha. E qual é a falha que nós estamos enxergando aqui? Ele pede para alguém levar o seu filho à sua mãe. Será que não é assim muitas vezes com muitos? Somos vencedores, conquistadores em áreas da nossa vida, mas perdemos em áreas dentro de casa. Em vez de ser vencedores dentro de casa, muitas vezes somos derrotados, fracassamos. E este pai, vendo o que estava acontecendo com seu filho, ele simplesmente, ele pega, ele fala: leva ele embora. Porque é claro que quando alguém tem uma dor de cabeça, o que estava acontecendo, não tinha como ele permanecer. E o pai o despede, manda levar. E quando chega nas mãos da sua mãe, é mais interessante ainda o que acontece. Olha o versículo 20. O servo pegou e levou a mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Veja, até o meio-dia. Fala assim comigo: até o meio-dia. Esta mãe, quando ela recebe o filho de um servo do pai, você não vai ver essa mãe reclamando. É aqui que nós começamos a tirar lições maravilhosas. Você não vê esta mãe dizendo assim: como que você manda trazer o seu filho? Por que você mesmo não trouxe? Lembra que eu disse ali? O pai poderia ter levado o filho, mas ele manda outro levar. Só que quando esse filho chega, ele está com uma dor de cabeça terrível, e a mãe aqui a Bíblia vai dizer que ela coloca ele no colo. Algumas versões vai dizer que coloca ele no joelho. Vamos dizer que esta mãe está sentada numa cadeira e ela pega o seu filho, coloca deitado em cima do joelho. E ela coloca esse filho em cima do joelho e começa a orar. Cura ele. Cura meu filho. O que o Senhor me deu, ninguém toma. O que o Senhor me entregou, ninguém tira de minhas mãos. Este filho foi o Senhor que me deu. Vamos começar a imaginar a oração desta mulher. Eu não pedi este filho.
mas o Senhor me deu este filho. Então eu não aceito que ele vá embora. A oração desta mulher não é uma oração que está reclamando de algo. Com certeza ela não estava reclamando o problema. Lembra que eu disse uma vez aqui, quem estava na igreja? Ela não reclama o problema, ela reclama a promessa. As orações muitas vezes são erradas. Muitas vezes quando vamos orar nós ficamos reclamando o problema. O Senhor está me acontecendo isso, o Senhor está me acontecendo aquilo. Mas nós temos que mudar a nossa forma de orar. Nós temos que reclamar a promessa que já tem sobre nós. E esta mãe vai reclamar o quê? A promessa. Por isso que ela coloca os seus filhos no colo. Só que chega uma hora, era meio-dia, aquele filho que ela não esperava, ele morre. Que cena! O que será que passou pela cabeça da mulher? Como eu disse para você, esta mulher não reclama. Você não vê esta mulher dizendo para este menino: por que você teve que ir com o seu pai? Por que, não é? Às vezes tem uma vez, quando eu era adolescente, a minha mãe: você não vai sair, você não vai sair, você não vai sair. E tem quem já não teve uma fase de adolescência, teimoso, né? Vocês meio teimosinho, né? Chegar, eu fui. Na época que, você pode até rir um pouquinho, mas é verdade, eu não vou falar besteira. Mas nós tínhamos uma rua lá em Mogi das Cruzes, chamava Rua Piauí, mas tem ainda. É a Rua do Velório, onde tem um velório bem na esquina, e justamente nesta rua, onde naquela época quem tinha skate ia batizar o skate. Olha onde nós íamos batizar o skate, na Rua do Velório. Era uma descida assim bem íngreme de asfalto, e eu ganhei um skate da minha mãe. Eu falei: eu vou batizar o skate. Ele falou: não vai, olha, só é janeiro, o sol está forte, você não deve ir. Não, eu vou, mãe, eu vou, acabou, eu sei. 15 anos, mais ou menos, 16, eu pego o skate lá da ponta e vou descer com ele. Só que no meio da descida tinha uma construção. E a construção tinha umas pedrinhas no asfalto. E quando eu cheguei, abaixei no skate, falei: aí, tá vendo? A hora que eu chego na metade, o skate enrosca nas pedras. O que acontece com o Florival? O skate fica e eu vou. Gente, eu virei super-homem aquele dia. Literalmente eu voei. Voei e aterrissei no asfalto. E quando eu olhei para minhas pernas, toda em carne viva. E para chegar na casa da minha mãe e falar para ela: oi, mãe. Quando eu cheguei, ela olhou assim: nossa, voltou cedo. Eu falei: não estava legal. Ela falou assim: mas você não foi batizar o skate? Eu falei: já batizei. Quase que eu falei para ela, batizei eu também. E quando ela olhou para minhas pernas, toda machucada, ela falou assim: tá vendo? Não falei para você que não era para ter ido. Mas aqui nós estamos vendo que esta mulher não fez isso. Ela não murmura, ela não reclama, ela não briga com o marido, ela não fala nada com o marido. E como está em Provérbios 17, 14. Olha que interessante. Começar uma discussão, Provérbios 17, 14 diz: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Em outra tradução, vai dizer: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Você já começou uma briga por coisa pequena? Por coisas que não tem nada a ver? Por coisas inúteis? Se esta mulher brigasse com o seu marido, algo pior poderia ter acontecido. Quando começam uma briga em casa, ele está dizendo assim: começar uma briga em casa é como uma trinca numa represa. Está pronto para poder rachar de uma vez e algo ruim acontecer. É melhor parar com a briga, é melhor parar com a discussão antes que piore. Olha que lindo. É claro que aqui ninguém faz isso. Mas aqui você vai levar para alguém esta palavra, não é verdade? Aqui ninguém discute.
Aqui ninguém tem nenhum problema com o outro, jamais. Mas aqui está dizendo para alguém: começou uma briga, pare. Fala assim comigo: começou uma briga, tem que parar. Vamos falar de novo: começou uma briga, tem que parar. E esta mulher nos ensina isto neste versículo 20. Ela vai orar por este menino. Quando esse menino morre, no versículo 21, vai dizer: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Veja comigo, ela pega a criança, porque até o meio-dia está no joelho, mas chegou uma hora, andar de cima. Vou falar de novo. Tem momentos que nós vamos tentar levar no joelho, mas vai chegar uma hora, andar de cima. É contigo agora, Deus. O que eu pude fazer em joelho, em oração, eu fiz, mas agora eu vou colocar tudo no andar de cima. Vamos lá, é no andar de cima que eu vou colocar. Fale, eu vou colocar no andar de cima. Agora, outra coisa que eu aprendo nesse versículo 21, ela sobe, não alarma ninguém, coloca no andar de cima e fecha a porta. Fale comigo, fecha a porta. Olha que lindo. Ela está dizendo assim: ninguém precisa saber o que está acontecendo com ele. Ninguém precisa saber que o menino morreu. Olha a fé desta mulher. O problema é que alguns, quando algo acontece em casa, não sabem colocar a situação no andar de cima. Fala para um, fala para outro. Nossa, por que você está com essa cara, com esse semblante? E de repente fala para alguém que não deveria falar. Esta mulher simplesmente, ela pega a criança, coloca no quarto do profeta, fecha a porta. Ela quer dizer assim: aqui é somente eu e Deus. Tem coisas que eu não tenho que levar para ninguém. Você não vê esta mulher culpando este marido. Esta mulher ficou com esse menino nos joelhos até o meio-dia. Só que depois vai colocar ele na cama do profeta. Mesmo que olhando estava morto, mas ela entrega no andar de cima, porque ela sabia que aquilo que Deus havia lhe entregado não morreria. Queridos, quantos que oraram, mas porque não aconteceu, desistiu. Deus não abriu a porta, Deus não me curou, Deus não mudou meu casamento, Deus não me deu a vitória naquilo que eu esperava. Você orou, você participa de culto e de repente, o que você faz? Ou você entrega no andar de cima, ou você fala: eu desisto. Esta mulher diz aqui no versículo 22, diz assim: e ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus e volto logo. E o marido dela disse, no versículo 23, e ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Não é lua nova, não é dia de festa, não é dia de holocausto, não é dia de especial, não é um dia de ofertas, de manjares, por isso que ele fala: não é lua nova. Não é um dia certo para você ir. Depois ele fala: não é sábado, porque sábado para eles na época era o dia consagrado ao Senhor. O que nós aprendemos aqui? Nós temos pessoas que infelizmente só lembram de buscar a Deus em dias especiais, festas, ceia, etc. Por isso que ele está dizendo: agora não é o momento, agora não é a hora, não é dia que você está acostumado a ir na igreja.
Ou ele está dizendo assim, olha, não é o dia que você gosta de ir, ou só segunda, porque algumas vezes eu ouço, eu só vou de segunda, outros dizem eu só vou de quarta, outros dizem eu vou só de domingo. Então ele está dizendo assim, hoje não é o dia que você está acostumado de ir no culto. É como se ela dizendo, não se preocupe. Ela está dizendo, olha, não é o culto, o dia que o Senhor vai fazer algo. Todo culto é dia de adorar a Deus. Ela vai buscar a Deus independente das lutas, independente do que está vivendo, mas mesmo que seja outro tipo de culto, não é lua nova, não é sábado, mas eu vou lá. Não, você não entendeu. Não é dia de culto de libertação, não é dia de culto de quarta da vitória, mas é um domingo da família, mas eu vou lá, porque eu sei que Deus vai estar lá. Independente, você veja só que o marido querendo atrapalhar a mulher sem saber o porquê que ela ia atrás do profeta. Esta mulher diz aqui que ela mandou selar a jumenta, no versículo 24. E ela pega a sua jumenta e vai em direção ao profeta. Irmão, você imagine só alguém estar numa jumenta, andar por 50 quilômetros em cima de uma jumenta, sem falar para ninguém o que está acontecendo, ninguém da família sabia o que ela estava sofrendo, ninguém. 50 quilômetros em silêncio. 50 quilômetros sem falar nada. Sem sequer comentar com ninguém o que ocorre. Sabe, queridos, uma coisa que eu e a bispa nós aprendemos nessa nossa caminhada cristã foi o silêncio. É claro que nós temos pessoas próximas, mas muitas vezes tem coisas que nós não abrimos com ninguém. Isso não é orgulho por ser um pastor ou por estar numa posição ao qual nós estamos. Não. Há momentos que o silêncio é a melhor coisa na nossa vida. Muitos vão querer te dar opinião aqui, te falar ali, mas é Deus que vai fazer. Alguém pode ter dito para você, mas você vai hoje, domingo, com esse frio para a igreja. Alguém pode ter achado você vir para cá que era muito, mas você está fazendo como aquela mulher, independente o dia que é, mas eu vou na igreja hoje, porque eu sei que Deus vai falar comigo. E esta mulher, ela vai caminhar por tanto tempo, e ela nos ensina uma coisa. Me pergunte o quê? Fala assim comigo, reclamar. Fala de novo, reclamar não resolve. Você pode olhar para duas pessoas ou uma e dizer, reclamar não resolve. Você pode dar uma glória a Deus ao Senhor, você pode aplaudir Jesus, aleluia. Eu não sei o que você deixou na sua casa ou como você está, às vezes você poderia até ter motivo para reclamar, até mesmo alguém tentando te apoiar para você reclamar, mas só que aquela mulher nos ensina o quê? Que tem coisas que eu não tem pessoas certas para me abrir, para desabafar, para falar. E esta mulher diz aqui no versículo 26, diz assim: corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Eu não preciso mostrar para todo mundo que eu não estou bem. Eu não preciso colocar na rede social que eu não estou bem. Eu não preciso contar para as pessoas que eu conheço que as coisas não estão bem em casa. Esta mulher, é interessante que o profeta Eliseu viu ela do monte. E quando ela estava chegando, ele disse para Geazi, vai até a mulher e pergunte para ela, está tudo bem? E o que ela fala? Fala comigo, está tudo bem. Fala comigo, está tudo
bem. O salmista Davi fala no Salmo, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. Fala assim comigo: o Senhor é o meu escudo. Eu aprendi uma vez o que significa Deus ser o nosso escudo. Escudo, quando alguém usava escudo para a guerra, usava-se aonde? Na frente, para proteger o seu corpo de algum dardo inflamado, como o apóstolo Paulo fala. Então, quando nós chamamos do Senhor de nosso escudo, nós estamos declarando que antes de eu chegar, o Senhor já foi na minha frente. Você não entendeu? Só tem duas pessoas que deu glória a Deus. Eu vou falar de novo. Quando o salmista está dizendo: tu és o meu escudo que me protege. Antes de chegar segunda-feira, o Senhor já chegou primeiro do que eu, porque tu és o meu escudo. E esta mulher com certeza tinha o Senhor como escudo. Ela pega a sua jumenta e vai e caminha. E o salmista termina esse verso 3 dizendo: és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Fala assim comigo: eu sirvo um Deus que me faz andar de cabeça erguida. Fala assim comigo: eu tenho que andar de cabeça erguida. Pode estar ferido, pode estar doendo, pode você não estar bem, mas veja que o salmista fala: eu ando de cabeça erguida. Pode as coisas não estar acontecendo, mas eu não vou andar como se estivesse como morrendo. Eu vou andar de cabeça erguida. Essa mulher, para nós encerrarmos aqui, olha o versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disses para me dar falsa esperança? Olha aqui para mim. Lembra quando veio Geazi? Ela disse o quê? Está tudo bem. Mas quando chega o profeta, ela faz o quê? Se joga. Até quando você vai ficar contando a sua vida para todo mundo? Até quando você vai ficar falando: isso está ruim, aquilo não está bom? Não é o que essa mulher faz, gente. Esta mulher, ela simplesmente faz o quê? Geazi não era a pessoa ideal para ela se derramar. Ela vai se derramar aos pés do profeta. Ela vai dizer para ele o que realmente estava lhe acontecendo. Veja, alguma vez você está passando aquele momento tão desafiador, aquele dia que só de más notícias, e alguém manda um WhatsApp para você e fala: paz do Senhor, está tudo bem? Quando você encontra alguém na rua, ele fala para você o quê? Está tudo bem? E o que você faz nesta hora quando alguém te pergunta: está tudo bem? Nada está indo bem na tua vida. Seja sincero comigo, quando alguém te pergunta assim: está tudo bem? E você não está bem nada. Você já não teve vontade de falar assim: não está bem não, está ruim demais, minha vida não está legal, as portas estão fechadas, e em casa só problema. Já não deu vontade de você fazer isso? Porque é comum hoje as pessoas falarem isso: está tudo bem? A maioria das mensagens que eu recebo, a primeira pergunta que você faz a mim é: está tudo bem? Eu falo assim: não está tudo bem não, faz um pix de 1 milhão agora. Na hora acho que ele sai me bloqueia. Tem coisas que às vezes você tem até vontade de falar, mas não é assim que devemos ser.
As pessoas falam que se ela nos desabafar, ela vai ter problemas de saúde. Eu garanto para você que você não vai ter. Eu garanto para você que se você desabafar aos pés do Senhor, será diferente. E esta mulher nos mostra que, mesmo ferida, fala assim comigo, mesmo ferida, ela sabia que Deus ia curar também, fala comigo, curar também a sua ferida. Meu irmão, a Deus ele abre a ferida, mas ele fecha a ferida. Vou falar de novo, Jó capítulo 5, versículo 18. Ele mesmo abre e ele mesmo fecha a ferida. Oh, glória a Deus. Então você vai contar as suas feridas ou vai falar das suas dores para quem não entende? Você vai abrir o teu coração para quem não pode curar as suas feridas? Jó capítulo 5, versículo 18. Guarda aí, ele mesmo abre e ele mesmo fecha. Mas muitas vezes nós vamos contar as nossas dores, as nossas feridas para as pessoas. Não que eu estou dizendo que você cometeu o maior erro da sua vida, mas o que esta mulher nos ensina, que Geazi não ia curar as suas feridas. Geazi não resolveria, infelizmente. E ela desaba aos pés. E agora eu quero que você acompanhe comigo no versículo 33. Vamos ler o 32. Vamos ler o 31. Olha aqui. 31, isso. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele o corpo, o menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu, versículo 36, chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, ele disse: pega o seu filho. Escute aqui comigo, olha que interessante, Geazi. Por isso que eu falo, não tem transferência de unção. Não existe isso. Eliseu, ele pega um cajado que não é dele. Perdão, Geazi, Eliseu chega para Geazi e fala assim: leva o meu cajado e vai curar o menino. E não acontece nada. O cajado era de Eliseu. Não tem como alguém tomar o que está em você. A unção que está na sua vida não se transfere. Não tem como. Não existe isso. Eu vou transferir a unção para você. Não existe. No entanto, que Geazi quis usar o cajado de Eliseu, não funcionou. Não aconteceu nada. Então, nem todos estão preparados para orar por você. Nem todos. Não significa que não é crente, não significa que não tem fé. Nem todos estão preparados para orar por você. Lembra daquele pai, em Marcos capítulo 9, que tinha um filho que era possesso de um espírito maligno desde a sua infância? Ele pede para os discípulos de Jesus orar pelo menino e o demônio não sai do menino. E Jesus estava onde a esta hora? Jesus estava no monte. E com ele estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus desce do monte e vai, o pai chega a Jesus e fala: pedir para os seus discípulos, mas nada eles puderam fazer. Nem todos estão preparados para orar por você. Esse negócio que às vezes eu falo, de um colocar a mão na cabeça do outro, aqui não tem esse negócio não.
Esse negócio de ficar um botando a mão na cabeça do outro, o outro vem aqui, quando a gente faz vigília, vem uns querendo, não vem com esse negócio aqui não, porque eu não sei como está a tua vida. Eu conheço aqui os pastores que estão nessa igreja. Então, se alguém for na tua casa um dia e quiser orar por você, e você não o conhece, e vir querer colocar a mão na sua cabeça, fala assim, opa, peraí, aqui não. O máximo que eu deixo, você quer orar por mim? Então ora. Se quiser colocar a mão aqui no ombro, mas na cabeça, porque se tiver aquela pessoa que está orando por você, está em brecha, vive uma vida mais no mundo que na igreja, vai passar para você. Você vai tomar seta. Então, por isso que nós tomamos muito cuidado aqui com as coisas de Deus, levamos muito a sério, porque quando nós estamos orando por vocês, nós procuramos estar com a nossa vida no altar para orar por cada um que está aqui. Por isso não é qualquer um que entra pela porta dizendo que eu sou profeta que vai colocar a mão na cabeça de alguém aqui. Então preste bem atenção, aqui Geazi, você viu, Geazi não tinha como, não aconteceu nada quando Geazi orou. Então Eliseu vai aonde? No quarto. Qual quarto? Andar de cima. É interessante que enquanto ela estava no andar de baixo com o seu marido, ela não percebe que no andar de cima Eliseu já estava lá. Enquanto ela estava no andar de baixo, Eliseu já estava lá, já orando para que aquele menino voltasse à vida. Olha que coisa interessante. Enquanto você está aqui, tem coisas da sua vida que você colocou no andar de cima. Você não está vendo, mas eu quero te dizer para você e profetizar que já começou um movimento de Deus no andar de cima pela sua vida. Quem crê nessa palavra? Então você veja que no andar de cima estava lá, ninguém ouvia nada. E de repente ele vai e se debruça em cima do menino que estava morto, boca com boca. Deus estava liberando vida sobre ele. Aquilo que estava morto, aquilo que para você não tinha mais jeito, olha que Deus está liberando sobre aquilo que você enxergava não tem mais saída. Deus está dizendo, estou trazendo vida de novo esta noite. Aleluia, quem tem glória a Deus nesta igreja. Veja, olho com olho. Então você veja, ele está debruçado, sim, debruçado, corpo a corpo, sobre aquele menino. Ele está soprando, dizendo que haja vida. Olho com olho significa Deus no controle de tudo. Quando ele coloca mão com mão, ele está dizendo assim, agora o que estava morto vem para a mão de Deus. Eu cito o Senhor aqui. Levante as suas mãos e fala assim, boca com boca. Fala assim, Deus está liberando vida aonde não tinha vida. Fala assim comigo, olho com olho. Fala assim, o Senhor está no controle de tudo. Fala assim comigo, mão com mão. Fala assim, tudo está nas mãos do Senhor a partir de hoje. Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? E este homem chamado Eliseu, depois que ele fez isso, nada aconteceu. Fala assim comigo, ele começou a andar no quarto. Fala comigo, ele começou a andar no quarto. Fique de pé.